Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje o Senhor me traz mais uma vez uma palavra maravilhosa e toda a palavra do Senhor é maravilhosa. E o título desta palavra é: Você não está só. Você não está desamparado ou desamparada. E desde já eu peço a vocês, se inscrevam neste canal, deixe seu like, compartilhe essa mensagem que é muito confortadora para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia Sagrada ela nos mostra que o Senhor, Ele é para ser adorado, exaltado, glorificado, mas que também o propósito do Senhor em nos criar, além de ser para que refletíssemos o poder dele, adorássemos a ele e assim vivêssemos em boas obras, Efésios 2:10, mas também o Senhor, ele sempre quis, sempre procurou ter um relacionamento mais próximo com nós, seres humanos. E este relacionamento promete um companheirismo específico para muitas situações as quais estamos ou enfrentamos na vida. Portanto, eu quero dizer que mesmo que venha sobre nós sentimentos de solidão, desespero, tristeza, desamor, desesperança, a Bíblia Sagrada nos assegura que o Senhor sempre estará nos vendo e que Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para confirmar que o Senhor, Ele deseja e se preocupa conosco e deseja estar mais próximo de nós, e Ele vê e nos observa, e para que nós venhamos a entender isto, a Bíblia diz que o solitário não está alheio aos olhos do Senhor. O Senhor faz com que o solitário viva em família, e aquele que estiver preso em grilhões, o Senhor tem poder de libertar. É o que diz Salmo 68, versículos 7 a 8. Aqueles que estão numa situação, vamos dizer assim, bem difícil, deplorável, que seria desamparado, aflito e não tem quem o ajude. A palavra do Senhor diz que Ele ajuda, que Ele observa, zela, liberta e diz que são preciosos para Ele, os desamparados, os aflitos e aqueles que não têm que ajude. Salmo 72, versículo 12 e 14. Ao que está passando provações, dificuldades, tribulações, quando se apega com o Senhor, Ele promete passar conosco. Ele diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, nem arderá em ti. É o que o Senhor diz, Isaías 43, versículo 2. Uma mulher que se sente desamparada, o Senhor dá vamos dizer, uma parábola acerca de Israel, referindo-se a uma mulher que é desamparada, a uma mulher que foi rejeitada pelo marido, ou seja, fazendo alusão na época ao povo de Israel quando rejeitava o Senhor. Então, é como se fosse uma mulher que seria também rejeitada pelo seu marido. Mas a palavra do Senhor diz nesse capítulo de Isaías 54, o qual
se fôssemos trazer para o nosso sentido, vamos dizer, de vida, quantas mulheres se sentem desamparadas, desamadas, o Senhor, Ele promete o quê? Ele promete cuidar de nós. O Senhor, Ele nos fez para as boas obras. E ainda que venham sobre nós tribulações, venham sobre nós injustiças, ou que ainda venhamos a pagar a lei da semeadora por causa dos nossos próprios erros e más escolhas, ainda assim, o Senhor, Ele tem interesse pela nossa vida, Ele tem interesse de restaurar, Ele tem interesse de abençoar, Ele tem interesse de curar, de libertar e de transformar. Então, Isaías 54 o Senhor faz uma alusão ao povo de Israel, e dizendo que louvado seja o nome do Senhor. É como se o Senhor prometesse para Israel, se tivesse sempre promessas de bênçãos, mesmo que eles prevaricassem muitas vezes, mas quando se voltavam, é como se o Senhor sempre dava promessas para eles. E aqui no capítulo 54, versículo 4, o Senhor diz: não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não será mais confundida. Antes te esquecerás de toda vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor. Aí aqui ele diz mais na frente, versículo 11, ó oprimida, arrojada com a tormenta, desconsolada. E ele fala mais adiante, versículo 13, os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos filhos será abundante. E ele diz mais, versículo 17, toda ferramenta que se prepara contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, ela será condenada, porque esta é a herança que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, essas palavras de progresso, de vitória para Sião, para Israel, assim vamos trazendo para a nossa vida quantas mulheres, pessoas que se sentem desamparadas. E o Senhor diz assim, que o que é que acabamos de ler, que é como se ele está com os olhos atentos e diz assim, olha, se você perder o seu marido, eu serei o seu marido, eu cuidarei de você, e toda ferramenta que se levantar contra você não prosperará. Esse não é o texto principal que eu quero falar, mas acredito que o Senhor está usando minha boca para falar para muitas mulheres que se sentem rejeitadas ou que são viúvas e acham que isso é o fim da vida delas. O Senhor cuida da mulher que é rejeitada, da mulher que é viúva, da pessoa que se sente solitária, do desamparado, do órfão, da viúva, como está em Isaías capítulo 1. O Senhor promete passar conosco nas provações, Ele dá atenção, ou seja, todo aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora, pelo menos uma resposta dele vai obter. Evangelho de João 6, 57. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que nos momentos cruciais de um ser humano, o Senhor, Ele promete estar conosco. E aqui eu trago para vocês um texto principal. A Bíblia diz que após a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estavam 2 discípulos caminhando numa distância, vamos dizer, longe de Jerusalém, e eles estavam indo a uma direção diferente, para uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia diz aqui, Lucas
Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 13 em diante, conta a história de dois homens companheiros, discípulos, mas que eles estavam caminhando para começar para uma outra cidade. O Senhor disse antes de partir da terra que queria que todos os seus discípulos estivessem em Jerusalém, e esses aqui que eram seus discípulos, eles estavam indo para Emaús, ou seja, para começar, o Senhor, ele nos acompanha, ele nos vê e diz que nós não estamos só. Hebreus 13, versículo 5, a parte C. Mas uma coisa interessante eu dizer que é necessário nós também procurarmos estar na direção do Senhor, procurarmos estar na posição que o Senhor quer de nós, que nos pede, na direção certa, no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles dois homens estavam caminhando, dois discípulos, um conversando com o outro, a respeito do Senhor Jesus Cristo, do que tinha se passado e tudo mais. E nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo, de repente, se aproxima deles. E o que vamos observar é a postura do Senhor Jesus Cristo e a postura desses dois que estavam indo para o caminho de Emaús. Como é que eles estavam naquela estrada? Versículo 17 diz assim, que eles estavam entristecidos. Esse é um ponto. Além deles estarem na direção errada, eles estavam entristecidos. Versículo 18, eles estavam relembrando os acontecimentos ruins, e isso ficou tão marcado na vida deles, que eles achavam que era o fim de tudo. O que mais falo da postura desses dois? É que eles eram discípulos, mas versículo 19 eles demonstram que deixaram de ter fé e crer no Senhor Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Se esqueceram dos ensinamentos do Senhor, dos milagres que tinham visto, presenciado, e os ensinamentos dele, que ele disse que iria padecer, que era necessário, que era o propósito dele para poder redimir Israel e o mundo espiritualmente, ou seja, para que o domínio do pecado sobre nós não fosse a única coisa para a nossa vida, para que a derrota e a tristeza, o mal, o infortúnio não fosse a única coisa reservada para a nossa vida, mas que tivéssemos uma chance, uma oportunidade de nos aproximarmos dele como Senhor e Salvador das nossas vidas, para termos vida eterna, para termos mudança de vida e para que acontecesse um milagre em nossa vida através de crer nele e através de nós acreditarmos nele como Senhor e através do seu sacrifício de cruz. Mas eles estavam aqui sem fé, eles estavam aqui desacreditados, porque eles começam a relatar e dizer, e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte, o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram, e eles queriam dizer, e aí terminou e encerrou, e acabou-se tudo, e acabou-se a nossa perspectiva. E aí, o que é que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que assim como esses homens, esses dois, representam como se fossem muitos de nós hoje. E a postura deles, o que eles estavam falando aqui, demonstra, além de falta de fé,
demonstra que eles estavam, vamos dizer, desacreditados e que eles tinham outra perspectiva acerca do Senhor Jesus. Eles achavam certamente que o Senhor Jesus viria e destruiria, vamos dizer, toda a opressão e o império governamental de Roma sobre eles, e que o Senhor certamente assumiria um trono, e que haveria guerra, e que libertaria os israelitas. Quer dizer, certamente ele pensava dessa forma, como alguns na época pensavam, mas não era esse o propósito do Senhor. Não que ele não pudesse fazê-lo, mas é porque o propósito do Senhor, ou seja, o que ele tinha e tem para a humanidade, estava muito além, transcendia muito mais do que derrotar o domínio de Roma na época, seria muito mais do que estar acima dos sacerdotes, seria muito além, transcendente do que reinar fisicamente, mas sim eternamente. E esses dois que perderam a fé, eles não tiveram discernimento dessas coisas. Eles entenderam que o padecer do Senhor Jesus na cruz, como diz, era, vamos dizer, era o fim de tudo, que não tinha mais esperança, que não tinha mais jeito. E não sabia eles que a morte do Senhor Jesus na cruz nos traria conquistas para nós inimagináveis, riquezas espirituais e também bênçãos terrenas, de que não merecíamos e que nunca iríamos merecer, e outra coisa, e que jamais poderíamos pagar. E o que é que mostra mais acerca desses homens? Que a fé deles realmente estava muito para baixo. Eles já não criam mais em nada, ou seja, nem no testemunho dos outros, que tinham visto, que tinham falado que tinham visto o Senhor Jesus ressuscitado. Eles nem acreditavam nisto. Olha o que eles dizem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Eles dizem assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro do Senhor Jesus e, não achando o corpo dele, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres tinham dito, porém não viram. Ou seja, eles quiseram dizer que o testemunho daqueles que tinham dito que tinha visto e que tinha visto que o Senhor não estava mais ali, eles disseram, bom, na verdade eles não viram foi nada. Ou seja, quantas vezes estamos numa condição assim, as quais até mesmo a palavra é como se disséssemos assim, estamos cansados de ouvir palavras, estamos cansados de ouvir promessas, estamos cansados de crer, de acreditar e não ver nada acontecer. Ou seja, as pessoas, muitos estão assim, mas a realidade é que essa não é a forma viável de se pensar e nem é a nossa realidade, por mais que a razão humana ela diga que é a nossa realidade. E mais uma coisa, esses homens estavam numa condição emocional e espiritual tão para baixo como muitos de nós hoje. Aí vocês me perguntam, mas eles não eram humanos? Sim. E isso não é compreensível? Em certo ponto é. Mas quando fica a tal ponto de não crer mais em nada, isso é um grande perigo, porque o fato da pessoa não crer mais em nada porque não aconteceu ou porque está havendo as situações difíceis no mundo, se nós nos deixarmos ser, vamos dizer assim, dominados a vida inteira por esse sentimento de tristeza, por esse sentimento de desilusão, por esse sentimento de derrota, porque a coisa não está como você gostaria, porque está havendo muitos problemas, porque está havendo percas. Bom, é verdade, tudo
isso é doloroso, mas se nós nos deixarmos levar por essas situações, essa condição emocional, aí eu te pergunto, nós vamos para onde? O que é que vai acontecer da nossa vida? Segundo ponto, eu quero mostrar aqui a postura daquele o qual esses dois homens estavam conversando com ele e falando suas próprias frustrações. Eles estavam falando, era consigo mesmo, e logo no início, o Senhor Jesus Cristo se aproxima deles e eles não reconhecem, e eles não observam, e eles não tiveram discernimento, e eles não perceberam isto. A Bíblia diz aqui que quando, versículo 14, eles iam falando em si, tudo aquilo que havia sucedido, aconteceu que, versículo 15, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o Senhor Jesus, já crucificado e ressuscitado, se aproximou e ia com eles. E aqui nós vamos ver agora a postura do Senhor Jesus. E o versículo 16 diz assim, mas os olhos deles estavam como fechados, ou seja, para que não conhecessem, ou seja, além de Satanás ele cauterizar a mente de muitas pessoas, aproveitando-se da fragilidade nossa de seres humanos e dizendo, olha, é melhor você parar com isso, você não vai a lugar algum, você até hoje não conquistou nada, você até hoje não tem nada. Quer dizer, o diabo, além de se aproveitar dessa situação, eles estavam embotados, ou seja, eles não tiveram discernimento que o Senhor Jesus se aproximou deles, que estava ali com eles, e eles não perceberam. É porque a dor deles, o desengano, a desilusão, a falta de fé, estava sendo maior do que qualquer outra coisa que eles poderiam enxergar de favorável, que estivesse bem pertinho deles e eles não estavam enxergando. Isso acontece conosco. Às vezes, nós estamos tão concentrados na tristeza, no problema, na angústia, que nós nos esquecemos que o Senhor Jesus prometeu nos ajudar, nós nos esquecemos que isso não é o tudo, nós nos esquecemos que ainda somos uma vida, nós esquecemos que temos que caminhar adiante, nós nos esquecemos, nos deixamos às vezes embotar, porque na vida foi tirado alguém que amávamos muito, isso é uma dor grande, é verdade, mas nos esquecemos que a vida também o Senhor nos deixou a quem amar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, esquecemos de ver as coisas boas da vida e principalmente que o Senhor, ele não nos abandona. Hebreus 13, versículo 5, ele fica nos observando. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a postura do Senhor Jesus para com eles? O Senhor Jesus tinha aproximado deles desde o início. Estava com eles desde o início. É o que diz aqui, versículo 15. O Senhor se interessou de saber da boca deles qual era o problema deles. O Senhor Jesus disse assim, versículo 17, e disse, o que acontece com vocês? Que palavras são essas que vocês caminhando trocam entre si? Por que é que vocês estão assim, entristecidos? Então, essas mesmas perguntas o Senhor faz para nós hoje, para você que está tão desolado pelas coisas que têm acontecido. O Senhor te pergunta e diz assim, qual é o seu problema? É a dor, é o luto, é a tristeza, é o desengano, é a injustiça, é a decepção, é porque você pecou, é porque você foi abandonado, é porque está desacreditado? Muito bem, eu estou lhe observando, mas eu falando com você e dizendo que você tem a chance de ter uma vida redimida, qual será a sua decisão? É o que o Senhor quer nos dizer. E mais, é como se o Senhor dissesse assim, o que é que vocês estão sofrendo tanto? Como se ele dissesse assim, o problema de vocês é terrível demais assim, que não tem jeito? Para vocês estarem assim nessa tristeza tão profunda? Aí o versículo 18 disse que um deles, que era Cleopas, disse assim, tu és peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas, não sabe o que está se passando, não. E o Senhor Jesus perguntou a
disse mais, quais? E ali eles começam a dizer, olha, a respeito de Jesus o Nazareno, ele foi poderoso em palavras e obras, ele estava diante de Deus, diante do povo, acreditávamos que ele ia redimir Jerusalém, e talalá, e ele morreu, e até hoje, e é só isso, e ele foi condenado à morte, foi crucificado, quer dizer, o Senhor Jesus os ouviu pacientemente. Agora, após o Senhor os ouvir pacientemente, nós vemos que o Senhor os acompanha, mas o Senhor, ele não se agrada daquela postura deles, que estavam desacreditados demais, que tinham ouvido o testemunho de outras pessoas de que ele tinha ressuscitado, e que mesmo assim, além de não acreditar, eles diziam, não, eles não viram nada. Eles estão inventando. E o Senhor Jesus olha para eles e diz assim, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, versículo 25. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, o que ia acontecer. Ou seja, é como se o Senhor dissesse para nós, ó nécios, ou seja, ó vazios, tolos, sem esperança, tardos de coração, quando não é endurecido, é demorado, é moroso no coração, para crer, para entender. O Senhor dá livramento, o Senhor dá-te o pão, o Senhor te dá o alimento, o Senhor te dá vida, o Senhor te deu oxigênio para respirar, o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu um emprego, o Senhor te deu condições para sobreviver, e você só reclama, 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 reclama. E não enxerga a bondade e misericórdia dele, não crê que ele tem sido teu companheiro durante tua vida. E ainda assim não agradece. Hebreus 11, versículo 6 diz, portanto, aquele que, vamos dizer, se diz teu Senhor na vida, em minhas palavras, aí diz o versículo, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, é necessário ter fé em todos os momentos, e é necessário sempre crer que ele existe, e é necessário assim estar na presença dele, porque o Senhor sabe presentear, o Senhor sabe alegrar, o Senhor sabe levantar uma alma de luto, o Senhor sabe, aleluia, todas as coisas ele sabe fazer. Agora mais uma coisa, contudo, aquela postura não agradou o Senhor Jesus, e até ali eles não tinham conhecido o Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles chegaram perto da aldeia, versículo 28, e no versículo 29 diz assim, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, já é tarde, declinou o dia, fica conosco, ou seja, eles não tinham conhecido o Senhor ainda, mas eles mudaram de, vamos dizer assim, eles tiveram uma atitude positiva aos olhos do Senhor. Ou seja, o que significa dizer que, apesar de tudo, basta nós mudarmos de pensamentos e atitudes para melhor, e assim seremos capazes de mover o coração do Senhor em nosso favor. Eles apelaram e disseram, olha, fica conosco, já é tarde, por favor, não vai embora não, fica conosco. E o Senhor ficou. E a Bíblia diz, versículo 30, que ele tomou o pão, abençoou a mesa, e ali partiu e deu a eles, e é quando os olhos deles se abrem, e eles viram que ele desapareceu, e eles dizem, versículo 32, um para o outro, porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava sobre as Escrituras? Ou seja, eles não tiveram discernimento que era o Senhor. Mas como ainda assim tinham sido discípulos do Senhor e eram apesar de tudo, eles perceberam algo de bom e disseram, olha, fica conosco, não nos abandona não, ou seja, e ali o Senhor ficou, o Senhor abre o coração deles e o coração deles volta a arder com o fogo do Espírito Santo, através da palavra que o Senhor tinha dito a eles. O fogo do Espírito Santo se acendeu no coração deles pelas palavras que o Senhor dizia a eles. Por mais que esteja passando dificuldades, nunca desista. E saiba
que o Senhor é poderoso para levantar, para te fortalecer e que Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca se esqueça disso.